Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live da manhã, onde acabo esclarecendo os casos clínicos. Eu sou a professora Cristina Miura e falo dessa periodontia de todos os dias, que acontece diariamente nos nossos consultórios, e o propósito principal é tornar isso uma forma mais simples, mais clara, que você consiga enxergar coisas que você não enxergava, que você consiga oferecer tratamentos que você não enxergava. Olha, apareceu aqui uma aluna e a Kátia. Bom dia, Kátia. E ela me mandou um áudio ontem falando sobre uma situação. Eu vou expor aqui porque é uma situação que pode acontecer com todo mundo e de verdade acontece, tá? Rolam os inúmeros grupos de WhatsApp e nesses grupos as pessoas acabam comentando ou em algum grupo onde a pessoa começa a dar uma aula e em algum momento a pessoa em questão que está comentando, está falando, seja o dono do post, seja o professor que esteja dando aula, seja qualquer coisa onde alguém esteja expondo alguma informação e você está assistindo e você vê uma coisa que não está conforme, ou que você estudou alguma coisa diferente daquilo. E a pergunta é: e aí, você fala ou não fala? Se você falar, pode ser que a pessoa fique chateada. Se você não falar, você fica com o coração batendo forte. Puxa vida, será que eu tô errada? Será que não é? Ou às vezes você tem aquela situação onde você tem certeza que aquela informação está correta. Para começo de conversa, para a gente não entrar numa saia justa dessa, a gente tem que ter uma clareza interna, a gente, tá? Que ninguém é dono da verdade e que nem tudo tá certo e que a pessoa pode se equivocar, mesmo que seja um professor, mesmo que seja alguma pessoa que esteja compartilhando uma informação. Porque hoje, gente, é humanamente impossível que a gente consiga saber de tudo. Pode acontecer que a pessoa não saiba. Pode acontecer de que você tenha ouvido uma informação que esteja incorreta ou inadequada ou que aquilo não caiba naquela situação. Tudo pode acontecer. E você também tem que entender que se você comentar aquilo que você está vendo que não tá conforme, não está adequado, você corre o risco da pessoa que está expondo aquele conteúdo não entender que você quer colaborar e a pessoa se sentir profundamente ferida. Pode acontecer. Por quê, gente? Isso se chama orgulho ferido. A pessoa está lá expondo aquele conhecimento e de repente colocou. Então, quem for colocar isso, precisa saber que é o risco que você corre. Mas se você não expuser, você não abre debate e você acaba ficando aquilo consigo mesmo. Será que é isso? Será que é aquilo? Você pode falar sabendo do risco da pessoa não compreender. E você pode também falar no privado, só que você também deixou de contribuir com muitas pessoas. O que eu acho que a gente podia fazer? Corre o risco da pessoa com quem você expôs, aquele que você é, confrontou, entre aspas, que não é um confronto, aquela informação da pessoa não gostar por conta de orgulho ferido. E aí é saber o que fazer o quê, né? Nós humanos como somos, nós estamos todos sujeitos. Eu lembro de uma situação assim muito no começo da minha carreira, eu era estudante de odontologia e eu tinha uma questão assim, nossa, aquela questão fazia bater o meu coração forte porque eu não sabia. Porque era o seguinte, para quem é periodontista que está me ouvindo, escuta só. Quando a gente olhava nos livros eles faziam retalho e eles faziam ostectomia para conseguir eliminar as bolsas infraósseas. E na clínica a gente fazia retalho e não fazia ostectomia para bolsas infraósseas. Gente, aquilo ali me atormentava, entendeu? No livro tinha uma coisa e os professores faziam outra coisa. E aparecia a aula teórica, o professor estava mostrando aquilo que estava no livro, mas na clínica a gente fazia outra coisa. Eu não estava entendendo, não estava entendendo. Eu levantei a mão e fui falar. E aquele professor acabou comigo. Naquele momento, eu tinha, assim, acho que 22 anos. E ele falou assim, é por causa desse nível de pergunta que não tem condição de dar aula. Vocês não estudam em casa. Enfim, ele acabou comigo. Mas naquela altura, eu já era mestranda, eu fazia especialização, eu já tinha... eu atendia e alguém vem e acaba com a minha história.
Resumo da ópera, tá? Hoje, muitos anos depois, muitas décadas depois, eu preciso dizer que hoje eu tenho a maturidade de que, às vezes, a pessoa que está expondo o conteúdo, ela vai se sentir muito ferida e o que se fere é o orgulho, tá? De que alguém está expondo alguma coisa que lhe é desconfortável. A pessoa pode entrar no ataque. E o que você vai fazer é não fazer o que eu fiz. Eu me senti arrasada. E muitos anos depois, quase uma década depois, quando eu comecei a ingressar a equipe de periodontia da universidade que eu dei aula, o professor doutor em periodontia esclareceu assim com toda a clareza científica o que era aquela situação. Então, se você acha que você tem estômago para entender que nem todo mundo vai ter a humildade de entender que nem todo mundo vai saber 100% da verdade, e é humanamente impossível saber de toda a verdade, tá? Aí você expõe. Se você não souber, você acaba não expondo. E deixa quieto, tá? Aí só que o que você vai, você pode perguntar no privado e ainda assim a pessoa acaba não gostando. Isso que acontece. Isso acontece, acontecerá sempre na ciência e acontecerá cada vez mais, porque nós estamos num momento onde a velocidade da informação ela é muito grande, tá? Humanamente impossível da gente conseguir saber tudo. Quer saber, gente? Ou a gente trabalha em comunidade e a gente entende que a gente vai aprender com outra pessoa e essa outra pessoa pode não ter os títulos acadêmicos do que você, é que a gente vai conseguir crescer. Então, quem está junto com outras pessoas sempre cresce. E é o que eu falo para quem está aprendendo a fazer cirurgia mucogengival, a melhor coisa que você tem para fazer é ter alguém que tenha mente aberta e coração aberto e que não tenha essa coisa de ter orgulho ferido, que a pessoa tenha possibilidade de dividir o conhecimento. E eu tenho uma regra, pessoal, na minha vida, tá? Sempre que eu tenho alguém que eu vejo que esconde o ouro, que não conta as coisas, que não, eu sei que aquela pessoa sabe pouco. Porque se a pessoa tem medo de dividir aquilo que ela sabe, a pessoa assim, o conhecimento não flui, tá? Então aquela pessoa sempre vai ficar com aquilo mesmo achando que tá abafando, mas não tem. Porque o conhecimento é uma moeda de troca muito interessante, que quanto mais você dá, mais você recebe de volta. E assim é em tudo. Dinheiro é a mesma coisa, tá? Se você fica do lado de alguém muito pão duro, você pode ter certeza que aquilo ali é uma vida de escassez, nunca tem muito, a pessoa não quer nada, não quer doar nada, não quer dar um desconto, não quer nada. É difícil. E quando você está do lado de pessoas generosas, claro que existe um limite para generosidade, você pode ter certeza que muita coisa vai fluir nesse relacionamento, tá? Conhecimento, dinheiro, bondade, amor, tudo a mesma coisa, tá? Quanto mais você coloca para circular, mais funciona. O caso de hoje, eu precisava falar isso, tá? E como dica, porque isso no passado me feriu muito e eu entendi que existem outras formas da gente conseguir funcionar em relação ao conhecimento. Também por isso que eu acabo divulgando livremente o conhecimento e tanta gente aqui nos comentários ensinam coisas para mim também, tá? Eu tenho esse caso aqui de um sangramento que não para. E como assim, né? A pessoa mandou assim pra mim, ó, bom dia, professora Cristina, eu fiz há uns 6... Perdão, outra pergunta. Bom dia, pode me ajudar com um caso? Paciente com 22 anos, fiz a raspagem e de uma semana para outra melhorou uns 80%. Sim, melhora mesmo, tá? Já mostra o caso. Mas ainda com muito sangramento. Teria alguma relação com uma doença pré-existente? Haveria alguma relação com um problema de coagulação? Então, aqui vou dividir esse caso para vocês acompanharem. É esse caso aqui que foi mandado, tá? Isso daqui possivelmente é o caso inicial e, sim, depois de uma semana melhorou muito, mas não melhorou o suficiente. O que poderia ser isso daqui? Primeiro, a gente vai olhar e entender que isso daqui é uma gengivite causada por biofilme dental, que tem cálculo. Eu já consigo antecipar que isso daqui é de um indivíduo suscetível. Suscetível por quê? Porque ele tende a ter inflamação gengival. Este paciente, ele
tem apinhamento dental que favorece o acúmulo de biofilme dental, e nessa situação é daquelas situações onde o paciente seria realmente beneficiado com o aparelho ortodôntico do ponto de vista periodontal. Porque onde fica com esses incisivinhos bem para trás, realmente fica difícil dele conseguir fazer a higiene. Mostrando para o paciente vai conseguir entender que ali é um problema, que ali pode ficar sempre difícil de conseguir o acúmulo de placa, conseguir fazer o controle de placa. Outra coisa, quando eu tenho presença de placa e cálculo visível e sangramento gengival, eu sei que isso daqui é uma situação bem fácil, tá? Bem fácil. Em relação à pergunta, né? Poderia ser algum problema de coagulação? Se numa situação inicial desta houvesse um problema de coagulação, por exemplo, hemofilia, plaquetopenia, algum tipo de discrasia sanguínea, eu teria isso daqui é uma margem gengival bastante avermelhada e sangrante e com sangramento espontâneo. Então, é assim, a pessoa vai ter como somatório uma irritação local, que é placa e cálculo, e a pessoa vai ter um somatório de problema sistêmico. Se tivesse isso, era muito sangramento. Aqui a gente não tem, porque tem placa e cálculo e tem sangramento. Pronto. Se houvesse problema sistêmico, seria espontâneo esse sangramento, seria um sangramento muito maior. O que tem aqui? Tem uma situação condizente com a quantidade de indutos bucais. Biofilme, cálculo, é condizente. Então, para começo de conversa, esse tipo de doença periodontal, na verdade é uma doença gengival, tá? Não envolveu o periodonto. Isso daqui é bem fácil de resolver, porque a gente tem a causa visível. O que é difícil de entender aqui nessa situação é que depois de uma semana melhorou 80%, mas não houve uma melhora total do caso. E aqui que tá a situação que eu quero falar, tá? Vou virar aqui que eu quero falar no olhinho pra vocês, tá? Melhorou, mas não melhorou tudo, tá? Melhorou 80%. O que pode ser esse tipo de situação? Primeiro, eu preciso dizer com clareza que eu não acredito em procedimento periodontal único. Isso eu falo muito no método periodiária, só para dizer que semana que vem, à noite, a gente vai começar a temporada das lives diárias de noite. Já tô fazendo a programação, já tô convidando outras pessoas, só para vocês saberem. Mas o que acontece? Esse indivíduo que tem esse sangramento gengival tem isso porque ele tem suscetibilidade, ele tem tendência a acumular periodonto patógeno. Em outras palavras, eu falo para o paciente assim: paciente, geralmente o seu sistema de defesa defende menos um grupo de bactérias e elas super crescem. Então, você tem tendência a ter um pouco mais, um pequeno grupo de bactérias que inflama muito. E por conta disso, fica muito inflamado. E aí conta a teoria lá do Matagal, que, olha, então, como tem muito, a gente, na teoria do Matagal, quando no intensivo periodiário, eu não vou contar aqui que a história é longa, tá? E que então, eu vou tirar as bactérias, mas em termos técnicos, o que acontece é que o biofilme dental, ele tem uma característica chamada resiliência. A resiliência do biofilme dental significa que, mesmo quando a gente remove o biofilme dental, ele tende a sempre voltar com as características semelhantes a iniciais. Ele tende, tá? Isso significa que, depois que a gente faz a raspagem, dentro de uma lógica antiga, não seria lógico assim, a gente tirou a causa. Por que é que ainda sangra? E o paciente também pode estar com esta ideia de que você vai tirar as bactérias e que não curou, não resolveu. Aí depois de uma semana ele vem para o retorno e fala assim: doutora, não resolveu não, ainda tá com cheiro ruim, ainda está com sangramento. Supuração geralmente não, tá? Porque quando tem muito. Mas doutora, não melhorou isso daqui?
Então, se você nutre a expectativa de que uma vez removido o cálculo e a placa vai resolver, e se o paciente embarcou na sua ideia de que uma vez que removeu a placa e o cálculo resolveu, tem alguma coisa errada aqui, ou o seu tratamento não está certo, ou tem alguma coisa acontecendo e fica a dúvida, uai, será que tem alguma coisa acontecendo? Tem algum tipo de discrasia sanguínea? Não tem, porque se houvesse, teria um sangramento espontâneo inicial, não é. Outra coisa, esse tipo de coisa a gente já sabe na anamnese. Então, fez a raspagem, melhorou muito. Outra coisa, o paciente precisa saber que sangramento não é normal. Se o paciente não souber que sangramento é anormal, ele nunca mais vai voltar para o seu consultório. Porque você não esclareceu o sintoma, o sinal mais inicial, que é o sangramento. Agora, assim, sangramento a sondagem ele não vai sondar, né? Mas, assim, sangramento quando escova? Não, sangramento quando usa fio dental. Não pode sangrar quando usa fio dental. Não pode ficar na situação, isso é outra coisa que tem que ser esclarecida. Não pode ficar na situação de que eu não uso fio dental porque o fio dental faz sangrar. Eu não uso fio dental porque o fio dental machuca. Não machuca. O que machuca são as bactérias. Suas bactérias jogam toxina lá, a toxina machuca, tá? A toxina inflama. A inflamação come o osso. Aí eu falo em termos simples, toda vez que sangra, perde osso. Não é 100% verdade, mas é um jeito fácil da gente conseguir entender. Paciente não pode sangrar. Se estiver sangrando, você volta para cá. E se você não tem essa clareza de que o biofilme é resiliente, você tira e ele volta, você vai ficar assim na dúvida de que, será que eu fiz alguma coisa errada, né? E aí eu quero esclarecer essa coisa que todo mundo fala que a periodontia é obscura, ela é muito longe da prática. Estou aqui para fazer essa ponte entre aquilo que é a prática e a teoria, tá? Primeiro, o biofilme é resiliente. Outra coisa bem legal, tá? Perguntaram aqui, em qual situação eu indico o uso de antibiótico? Será que seria o caso de a gente prescrever antibiótico? Para quem chegou depois, vou compartilhar a foto aqui de novo. Será que seria o caso de prescrever antibiótico, já que não resolveu? Primeiro é assim, quando a gente já tem a clareza de que isso daqui tem uma causa local, tem causa local? Tem. Tá óbvia a causa da inflamação? Tá óbvia. Então, o que a gente vai fazer? Tratamento local. Seria a mesma coisa assim, olha só, aqui tem uma unha encravada. Vamos fazer o seguinte, deixa a unha aí e vamos dar antibiótico. Ah, agora pensa assim, é uma unha encravada, tem pus, vamos dar só antibiótico? Não pode. A gente tem que resolver a causa local. E a causa local é aquilo que tem ali no lugar, que é o biofilme dental e o cálculo. A mesma coisa na unha encravada, não pode só prescrever antibiótico. Outra coisa, você tem uma unha encravada lá no dedão do pé, uma só, tá? Só porque você usou um sapato mais apertado, aquele lugar acumulou um pouco mais de bactéria, você vai dar antibiótico? Até poderia, mas qual é a indicação do antibiótico? O antibiótico seria quando você tem uma disseminação sistêmica. Se fosse no dedão do pé, na unha encravada, quando você tem uma coisa chamada celulite, quando você começa a ter eritema muito além da região, quando você tem uma possibilidade de disseminação sistêmica dali. Quando você tem uma inflamação localizada, não tem indicação, porque a causa é local. Gengiva, a mesma coisa. Tá com linfadenopatia? Nunca vai dar linfadenopatia em gengivite de paciente normal, sem problema sistêmico, tá? Não dá, porque é uma coisa localizada. Então, o tratamento é localizado. E se você der o antibiótico, você vai estar dando um tiro de canhão numa coisa muito pequena, uma formiguinha. A causa está clara, a causa é local, é placa, cálculo, e a gente vai saber que isso vai acabar melhorando com o tempo e de quebra. Você vai estar contribuindo com a resistência a antimicrobianos. Antimicrobianos têm um problema, assim, que é o uso de antibiótico. Então, sempre que usar, vai ter mais antimicrobiano circulando na natureza, nos indivíduos, no meio intestinal, onde as bactérias fazem mais trocas de DNA, onde pode acontecer a resistência bacteriana, e que um dia os
vão surgindo mais superbactérias e vão criando mais resistência bacteriana, além de você destruir a microbiota normal intestinal, que é super mega importante, tanto para a imunidade, quanto para a saúde, quanto para virar um filtro físico de bactérias no intestino para diminuir, para não piorar o diabetes no indivíduo que toma antibiótico. Porque 70% do peso seco das bactérias, das fezes são de conteúdo bacteriano, tá? Bactéria do bem. Ou seja, conteúdo intestinal é bactéria do bem, microbiota intestinal. E essa microbiota intestinal tem um papel muito importante na nossa saúde e na nossa imunidade. Então, hoje se sabe muito mais de microbiota normal do que se sabia. Por exemplo, o pessoal do emagrecimento estuda demais microbiota intestinal, porque o cocô da magra é diferente do cocô da gorda, tá? Estão falando em transplante de fezes, estudos sobre probióticos estão ampliando. Probiótico é tudo de bom, tudo de bom. O que ainda é o porém é que nem sempre as bactérias se fixam para colonizar. Por exemplo, Activia, que é um produto maravilhoso, o problema é, você tem que tomar todo dia, e eu acho, tá? Que deletaram o gene que promove a fixação das bactérias. E é para isso que você tem que tomar todo dia, todo dia. Então, o que vai fazer se não vai prescrever antibiótico? Você deve estar se perguntando, né? Porque terminou a raspagem, não parou de sangrar, continua sangrando. O entendimento é, eu volto a falar que eu não acredito em sessão única de periodontia. O tratamento não é uma raspagem. Por quê? O problema não é o cálculo, o problema é o biofilme, porque é um indivíduo que é suscetível. O que é suscetível? Ele tem tendência a formar cálculo, tem tendência ao sangramento. E uma vez que você tem a clareza disso, você vai dizer para o paciente que ele precisa voltar periodicamente. Pronto, ele vai voltar para a terapia periodontal do suporte. Porque se isto não for esclarecido para o paciente vai começar a falar assim, que ele vai no consultório e não resolve. E que é normal que a minha gengiva seja sensível porque sangra. Então, paciente, sim, gengiva sensível traduzindo, sangra. Gengiva sensível não escova muito porque sangra. Gengiva sensível não passo fio dental porque machuco. Tudo coisa equivocada que a gente tem a obrigação de esclarecer. Aí tem uma outra pergunta bem legal aqui, né? Que é de pus, né? O pus, ele é uma... O pus, ele é formado quando... Porque o pus, na verdade, é uma coleção purulenta também, né? Quando você tem micro-organismos, você tem a primeira linha de defesa, que são os neutrófilos polimorfonucleares. E logo após, da cinturinha do dente, que é o único lugar do corpo que a gente tem um tecido duro saindo de tecido mole, que é o dente, a gente tem um cinturão de polimorfonucleares. A gente tem uma camada de epitélio, que é um epitélio diferente, chamado epitélio juncional, que através de hemidesmossomos, ele cola no dente. No que ele cola no dente, ali é uma barreira, que é essa barreira epitelial de epitélio juncional que cola. E logo embaixo tem um cinturão de polimorfonucleares, que são os fagócitos. E os fagócitos, se houver entrada de micro-organismos, eles vão fagostar. Acontece que os fagócitos, que são esses primeiros soldadinhos que chegam na célula de defesa, quando eles ficam cheios de bactérias, eles morrem e eles explodem. O problema é que o estômago dos polimorfonucleares tem enzimas digestivas. E nessas enzimas digestivas, quando o pobre do polimorfonuclear morre ele e todas as suas enzimas digestivas são liberadas. E o que começa a acontecer? Começa a ter lise tecidual porque os polimorfonucleares morreram. Só que era para esses soldadinhos de defesa ir lá eliminar e acabar o agente agressor, como se fosse um dentinho, um dedo machucado. O problema é que não é isso. Tem biofilme dental continuamente chegando. Nós temos uma coisa assim que é uma cabaninha, um esconderijo de bactéria, que é o cálculo dentário, que por todas suas irregularidades fica um lugar perfeito para que tenha acúmulo de biofilme dental. E aí, conforme o biofilme vai amadurecendo, engrossando, envelhecendo, você tem um esconderijo, ou você tem um lugar para as bactérias colarem, vai ter um pouco mais bactérias, as bactérias vão ficando mais maduras, mais inflamatórias, começam a chegar as últimas bactérias gram-negativas que tem lipopolissacarídeo. Isso
aumenta a inflamação, e aí libera sinalizadores para chegarem mais polimorfonucleares. Esses sinalizadores são as interleucinas ou citocinas. Depois começa a chegar os macrófagos, e tudo isso de tentativa de fagocitose, lisa enzimática, lisa enzimática. Você tem uma série de células mortas, células destruídas e bactérias mortas. Esse caldo chama pus. O que significa pus? Significa que você tem uma defesa em andamento. Pus significa que precisa de antibiótico? Não. Não é isso, tá? Por quê? Voltando à unha encravada, a sua unha está encravada, tem uma unha torta que entrou na pele, acumulou bactéria, juntou pus, você vai no podólogo ou em casa mesmo, você vai lá, drena o pus, acabou. Gengiva, a mesma coisa, vai lá, faz o tratamento local, acabou. Pergunta aqui, aplicar no plaque tópico junto ao fio dental após a raspagem ajuda? Ajuda, mas ajuda a acelerar, mas cuidado com o uso de bochechos, de antissépticos, para que o paciente não tenha confusão mental. Gente, essa confusão é tão comum, que ele começa a entender que é o bochecho que você deu, que tratou. Porque na medicina, assim, você tem uma coisa, você toma um remédio, você tem um não sei o que, você toma um remédio. Nós temos um problema chamado desequilíbrio de microbiota. E não existe um remédio para a gente conseguir tratar. E nós, dentistas, às vezes também entendemos que o tratamento é o bochecho que a gente vai dar, é a pasta que a gente vai prescrever, é a escova que a gente vai prescrever. Tudo isso contribui, mas não é esse o tratamento. O tratamento é a remoção e o controle e manter sempre aquela microbiota em equilíbrio. Como é que a gente faz isso? Através de manutenção preventiva. Ai, como é que faz isso? Tá no intensivo periodiário, eu vou falar para vocês. Falo de novo, explico como é que a gente vai fazer. E o intensivo dessa vez eu vou fazer diferente, vou regravar. Vou colocar assim, bem nesse momento de pandemia que os meus alunos estão contando, porque muitas pessoas estão falando que os pacientes estão entendendo que agora a coisa mais importante para fazer é só pério mesmo, é a pério essencial, serviço essencial básico é o que vem de momento de crise. Mesmo que a pessoa seja super rica, a pessoa entende que o planeta está em crise, então talvez as pessoas tenham receio de fazer um grande investimento. As irregularidades ósseas têm que ser removidas para a redução do sítio bacteriano? Não! Porque o osso remodela, tá? Isso eu falei no começo da live, se puder assistir de novo, tá? Bem no comecinho. Era a maior dúvida da minha cabeça. Vai ter que remover irregularidade óssea? E aí não vou contar de novo, tá? Mas o professor acabou comigo, falou que era a pergunta mais descabida do mundo. E descobri que eu feri o orgulho dele, porque ele não tinha resposta para isso. Não tinha essa resposta no livro, não tinha, eu sou estudiosa, não tinha achado isso, tá? Mas enfim, muitos anos depois eu entendi essa resposta. Mas osso não tira, osso remodela, tá? Quando tem muitas bolsas profundas, eu associo antibióticos com raspagem na terapia inicial, quando tem muitas bolsas profundas, ou quando for periodontite agressiva, ou periodontite de progressão rápida, ou quando tem uma possibilidade de ter bacteremia. Do caso contrário, sendo uma doença de microbiota, é assim, se a gente não tem um entendimento que o tratamento é o reequilíbrio bacteriano, você vai dar um antibiótico, fica maravilhosamente lindo, maravilhoso. O paciente vai te adorar, mas em 3 meses volta tudo a estaca zero. Esta é a questão do uso do antimicrobiano sem o entendimento de acompanhamento longitudinal, e é por isso que não existe terapia periodontal de sucesso sem um monitoramento longitudinal, sem uma terapia periodontal de suporte, que eu não gosto desse nome, de sucesso, mas esse é o nome técnico, tá? A gente tem que fazer uma manutenção preventiva, que o paciente adore voltar para o consultório, que ele venha, que a gente veja que está cada vez melhor, que ele consiga aderir a isso, que a gente consiga converter paciente de convênio para particular, para conseguir fazer esse tipo de terapia perfeita. É isso que vai funcionar, tá? Até pode ser antibiótico, entendeu?
Só que é a mesma coisa, assim, ó, passa um desinfetante na casa inteira e nunca mais limpa de novo. Vai limpar de novo daqui 3 meses. É isso. Antibiótico resolve, melhora bastante, mas ele acaba não melhorando tudo, tá? Tem paciente que não deixa mexer nesse estágio de dor. É o seguinte, esse tipo de gengivite não dói, tá? Caiu, piscou aqui um pouquinho. Gengivite não dói. O que dói é se for gengivite ulcerativa necrotizante, tá? Qual a diferença? Vai ser exatamente isso daqui, com a diferença de que na ponta das papilas interproximais você vai ver branco e doloroso. Gengivite nunca dói. Se doer, não é gengivite, é abscesso gengival. Se tiver pseudomembrana branca, é GUM. E os meus alunos estão contando aqui que tá tendo muita GUM por aqui, tá? Então, se tiver dor, não é gengivite, são eventos agudos periodontais e a gente não vai cutucar porque dói, tá? A gente vai fazer a terapia emergencial e depois a gente segue o tratamento, tá? Melhor, porque senão dói mesmo. Problemas, não pode dar antes para dar uma aliviada nessas bactérias e depois mexer, porque a anestesia nem funciona direito. Funciona, tá? Anestesia, funciona a anestesia. Porque essa coisa, assim, de que a anestesia, o anestésico, ele modifica o pH, deixa mais ácido, acaba não tendo a dissociação. Sim, você vai dar um pouco mais longe, né? E o tecido gengival tá tão ali terminal e você vai dar uma infiltrativa local e termina, tá? Então, assim, felizmente, periodontia é a coisa mais fácil de ser anestesiada. Isso não é problema, pode anestesiar. E que você pode fazer em etapas, tá? Pode. Pode fazer etapas, pode fazer primeiro supra, pode fazer depois sub, mas isso não é a filosofia periodiária, que a gente fala de uma periodontia lucrativa, produtiva, que é o que eu vou falar no intensivo periodiário daqui 3 semanas. E tudo pode, todas as terapias. Na periodontia, assim, quanto mais eu estudo a literatura, mais a gente começa a ver terapias que funcionam e as revisões de literatura, elas são clássicas em dizer que tal terapia funciona, tal estagiamento funciona, muita coisa funciona na periodontia. Se não tá funcionando, tá faltando café no bule para você conseguir entender um pouco mais, é isso que a gente fala na pério, né? E já fiz vários casos de doença periodontal agressiva, né? Sem terapia antimicrobiana, mas foram 5 sessões de acompanhamento. Exatamente! Ó, Frank, parabéns! Sabe por quê? Porque na literatura científica tem estudo falando de tratamento de periodontia agressiva sem terapia antimicrobiana sistêmica. Tem. A gente só diz que é desejável porque é uma situação tão grave que é interessante que a gente consiga paralisar o problema periodontal. Mas na literatura tem. Sabe por quê? Porque é uma doença de desequilíbrio de microbiota. O antibiótico acelera, só que assim, acelera e tem todos os efeitos adversos, né? Aumenta a resistência a antimicrobianos. Então a gente tem que fazer o uso racional, vai usar quando precisa mesmo. Vou colocar outra coisa. E quando o paciente não tem condições de comprar o antibiótico? Porque é o seguinte, ele vai pagar, eu não sei exatamente quanto tá? Mas vamos chutar ali, R$25 de amoxicilina, mais R$25 de metronidazol, se alguém souber aqui quanto que sai esse conjunto. Às vezes a pessoa não tem R$50 para comprar, ou vai ter que parar de comprar feijão para pagar isso. Então, agora nós estamos em período de pandemia, todo mundo que é autônomo, todo mundo que talvez não tenha condições. O que você vai fazer? Você vai fazer uma terapia antimicrobiana sem antibióticos, sem culpa, sem peso na consciência, mas desde que você faça um acompanhamento longitudinal, como o colega falou. Perfeito, tá? Não precisa. O que não pode é dizer para o paciente que ele pode abandonar o tratamento. Mas se o paciente não tem condições de ficar voltando para o consultório. Quando o paciente não tem condições de voltar para o consultório, eu olho bem nos olhos do paciente e falo assim, paciente, eu sei como você vai economizar dinheiro. Eu sei. E não sou nem só eu. A ciência já sabe. Acontece o seguinte, eu explico todo o desequilíbrio microbiano que ele tem, toda a tendência, que é a suscetibilidade que ele tem, e que ele precisa, para controlar essa doença para todo sempre e para não ficar depletado financeiramente, ele precisa fazer a melhor higiene bucal do mundo. E aí eu dou todo tipo de orientação
com evidenciador de placa. Porque o evidenciador de placa independiza o paciente do meu cuidado. A gente dá autonomia para ele e a responsabilidade é dele. A autonomia que ele vai usar o evidenciador de placa, que eu indicar, que ele vai usar, e ele vai conseguir ter controle sobre o desenvolvimento da doença através do primeiro parâmetro, que é o sangramento à sondagem. Ah, ele não sonda sangramento ao usar fio dental. Sangrou, tá tendo perda óssea. Sangrou, ou dente áspero, ou passa fio dental e desfia. Cálculo. Passa a língua no dente, sente áspero? Sente. Então, aí tem problema. E aí é por isso que ele precisa conseguir entender, e a partir disso, gente, olha, é o seguinte, mexeu no bolso, e a gente tem que falar do sonho para ele, falar assim, paciente, que tal você passar o resto dos seus dias com esses dentes na boca, tá? Você pode passar o resto dos seus dias com esse dente na boca. Assim você já sabe. Você tem que voltar periodicamente, mas para você voltar menos, você precisa fazer sua parte, que é tudo isso que eu acabei falando, e você tem que ser convincente, e se você não é convincente, é que falta conhecimento periodontal, tá? Eu falo, falta café no bule, ou você vira um dentista disco furado, que tá sempre falando, tem que escovar melhor, senão não tira as bactérias, não tira as bactérias. Toda vez que o paciente vem, ele ouve a mesma história. Ele cansa disso, né? E já peguei muitos pacientes de orto com gengivite, vários sentiram dor até ao toque. Não entendo. Então, quando ele tem gengivite com a orto, ele acaba tendo a inflamação gengival ou ele tá tendo. Porque na orto ele acaba tendo um somatório de inflamação. Porque ele tem a inflamação gengival e ele tem a inflamação ortodôntica. Então, ele tem um somatório, ou ele tem uma exacerbação, porque daí, assim, a inflamação fisiológica da movimentação ortodôntica e a inflamação da doença gengival. Para começo de conversa, ortodontia não pode ter inflamação, porque daí você tem o risco de perda óssea. Então, dói porque tem um somatório de inflamação, tá? Mas gengivite não dói, não. Então, eu acabaria de falar assim que o kit conjunto, né, amoxicilina com metronidazol sai R$35, e o problema é, se for recidivante, que ele acaba tendo, depois ele tem de novo, depois inflama de novo, isso é problema, porque daí toda vez ele vai ter que tomar antibiótico de novo. Então, gente, só para concluir aqui, esse daqui foi o caso que a gente falou hoje, tá? Não tem problema de inflamação, o problema do sangramento que não cessa é porque acaba tendo uma vez que a gente remova o biofilme, a gente vai ter a resiliência, que é o retorno, o antibiótico vai melhorar muito temporariamente, mas como a doença periodontal gengival é relativa à pessoa, tá? Não é um antibiótico. Não existe um remédio, um antibiótico que vai matar para sempre essas bactérias. Falando essa coisa de matar para sempre, faz lembrar um paciente meu. Ele é farmacêutico e ele foi meu paciente, há 20 anos. Depois ele sumiu, ficou desacreditado do tratamento, retornou. E é uma pessoa muito estudiosa, muito meticulosa. Falou assim, doutora, me diga o seguinte, com tudo isso de evolução da ciência, não descobriram um remédio, como farmacêutico, né? Não tem medicamento para isso. E aí, assim, você precisa explicar toda a história da etiologia da doença periodontal, que é uma doença do desequilíbrio da microbiota e da alteração da resposta inflamatória que está relacionada ao indivíduo, que é a suscetibilidade, que pode ter um evento relacionado a situações locais. Com tudo isso, foi muita conversa para ele entender. É uma doença relacionada à pessoa, não é uma doença relacionada ao remédio que não foi encontrado. Seria a mesma coisa que a gente dizer assim, é o seguinte, todas as bactérias que você tem na boca, elas são normais. Se eu matar tudo, eu mato tudo, mas elas precisam crescer de novo. Se não crescer de novo, vai crescer outra coisa, cândida, por exemplo. Candidíase é doença de desequilíbrio de microbiota. Então, esta é a questão, a gente conseguir entender. E assim, essa é a proposta dessas lives da manhã. Quem tiver dúvida, escreve lá no direct. Se eu conseguir te ajudar em alguma coisa, por favor, manda um direct para mim, me faça saber que eu te ajudei.
E eu preciso dizer que eu acredito nessa periodontia de todos os dias, nessa periodontia que faz os pacientes manterem os dentes, nesta periodontia que acontece todos os dias em nossos consultórios para todos os profissionais, não importa se você seja periodontista ou não. E a minha missão maior é fazer com que você, principalmente que não seja periodontista, aumenta esse conhecimento de pério para que você consiga enxergar mais casos, você vai fazer o bem para o seu paciente e você vai aumentar automaticamente o seu faturamento porque você vai começar a enxergar coisas que você não via, né? Então, Cândida fica aqui, vou dar um print na tela, fica registrado porque é outra coisa que também pode sempre colocar. Inflamação ortodôntica é sempre uma inflamação fisiológica. Não, é uma inflamação leve, fisiológica. Inflamação significa aumento de permeabilidade vascular, vasodilatação, migração celular. Isso é inflamação. E o periodonto normal o periodonto normal é um lugar inflamado, porque tem migração celular. Ponto. Normal é o único lugar naturalmente inflamado, tá? A gente se vê todos os dias aqui às 7h30, às vezes me atraso um pouquinho, 7h40. Falo dessa periodontia de todos os dias, que para melhorar o seu atendimento, com o sonho de fazer com que as pessoas possam chegar até os 60 anos com 20 dentes na boca, tá? Ontem mesmo recebi uma tomografia de um cirurgião, absolutamente nada contra os cirurgiões, tá? Eu sou cirurgiã também. Mas o que às vezes acontece é que o desconhecimento da periodontia resulta nisso. Chegou a tomografia para o cirurgião olhou, no laudo tomográfico estava escrito furca, apontado na furca, ali a gente tinha 0,5 milímetro de radiolucidez, bem no meio da furca. Gente, essa paciente é periodontal minha, não tem bolsa, tá acompanhada por mim. E o cirurgião falou assim, esse dente aqui não vai para frente, não, isso aqui tem que tirar. E aí, é porque tinha um implante no 26, né, 27 tinha lá a pontinha apontado furca. Aí no 25 tinha uma perda óssea palatina, e aí ele manda no áudio, aqui ó, 25, condenado, isso aqui não vai para frente não. E a dentista, que é a dona do consultório e ela é irmã da paciente, mandou um áudio para mim e disse, o que você acha disso? Não é meio radical, né? Escuta, ela é minha paciente periodontal, tá? Ter radiolucidez para uma paciente bruxômana é bem onde tem o fulcro da perda óssea, pode ter radiolucidez, que não pode ter bolsa. Perda óssea palatina pode ter, não pode ter bolsa. Então, o meu intuito é que a gente consiga ter um olhar melhor dessa periodontia para não ficar condenando o dente à toa. Não é porque tem perda óssea que o dente está perdido. Dente perdido é dente perdido, mas existe dente mal diagnosticado. Então, assim, essa é a minha proposta, para que todo mundo entenda um pouco mais de periodontia, a gente condene menos dentes. Tem tanta história boa para contar, outro dia eu conto, tá? E que a gente consiga fazer melhorar tudo isso, tá bom? Todas as lives ficam salvas no IGTV, no YouTube, mas eu fico imensamente grata por vocês assistirem aqui ao vivo, porque ao vivo vocês perguntam, engrandecem tudo aquilo que a gente fala, esclarece, e que depois vocês podem até assistir de novo para conseguir esclarecer essas dúvidas, tá? Pessoal, muito obrigada, muito obrigada pela participação, por conseguir valorizar essa periodontia, por a gente conseguir fazer melhorar essa nossa linda odontologia. E até amanhã, 7h30, tá bom? Tchau, lindo dia para vocês.